Arte, letras, história, filosofia, religião, ciências. O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo. Olá. Na virada do século XVIII para o XIX, uma onda varreu o Novo Mundo, transfigurando quase todas as velhas colônias em novos estados nacionais. Vendo de longe, é como se as estrelas tivessem se alinhado e as engrenagens da história se movessem numa cadência inexorável. Mas o teatro da emancipação brasileira teve traços insólitos. Num golpe, a colônia que era proibida não só de manter um exército, indústria ou livre comércio, como de criar universidades ou imprimir livros e jornais, se tornou um império, o único da América pós-colombiana. Diferentemente das outras colônias, como a norte-americana, o confronto armado com a metrópole foi mínimo, e diferentemente da América espanhola, a portuguesa manteve a sua unidade. Visto de fora, tudo se passou quase como um episódio sucessório da dinastia Bragança, ou talvez uma instância preeminente do jeitinho brasileiro, expondo as tendências incongruentes, mas também conciliatórias da civilização luso-brasileira. A insurreição foi uma reação aos revolucionários liberais de Portugal, que queriam restringir as liberdades do Brasil e exigiam a volta do rei. A independência foi proclamada contra ele pelo príncipe herdeiro, que depois impôs uma constituição às elites brasileiras, as quais o forçaram a legar a coroa ao seu filho e retornar a Portugal, onde precipitou uma guerra civil contra seu irmão. Esta trama rocambolesca é em parte explicada pela transferência da corte para o Rio de Janeiro, que se transformou na capital de um império ultramarino com todas as instituições públicas, civis e culturais condizentes com essa condição, e em parte explica os contornos movediços das convulsões provinciais que pipocaram de norte a sul após a renúncia do imperador. Com nomes obscuros como Farroupilha, Sabinada ou Balaiada, algumas foram mero frisson das elites, outras explosões populares, algumas progressistas, outras reacionárias, ou uma mistura de tudo isso. A rebelião de caboclos do Pará, conhecida como cabanagem, por exemplo, terminou com a devastação da economia local, o extermínio de 20% da população e quase destruiu a capital, Belém. Mas, sintomaticamente, os cabanos nunca apresentaram demandas sistemáticas nem organizaram um programa de governo, limitando-se a gritar palavras de ordem contra estrangeiros, portugueses e maçons e em favor da Igreja Católica, Pedro II, Pará e a liberdade. Quais os mitos e verdades sobre o nascimento da nação com maior território, população e economia da América Latina? Como eles determinaram os destinos e desatinos da segunda maior democracia do Ocidente? Para elucidar essas e outras questões sobre a independência do Brasil, convidamos Lúcia Bastos, professora de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autora de Corcundas e Constitucionais, a Cultura Política da Independência, Marcelo Basili, professor de História da Universidade Rural do Rio de Janeiro e coeditor de Guerra Literária, Panfletos da Independência, e Miriam Dolnikoff, professora de História da Universidade de São Paulo e autora de O Pacto Imperial, Origens do Federalismo no Brasil. Miriam Dolnikoff, você pode nos traçar aí, em linhas bem gerais, o panorama das relações entre a colônia e a metrópole entre finais do século XVIII e início do XIX e talvez os principais sintomas da deterioração dessas relações? No período final do século XVIII, começam a surgir alguns movimentos chamados de movimentos nativistas, movimentos que são movimentos regionais em que os colonos, ou a elite colonial, luta pela independência. Foram movimentos que não tiveram resultado imediato e me parece que tudo muda justamente com a vinda da corte para o Brasil, que se instala no Rio de Janeiro em 1808. Então, a partir da vinda da corte, o Rio de Janeiro se torna a sede do Império Português, e isso tem consequências na relação da América Portuguesa com a própria metrópole, porque o impacto da vinda da corte é que os elementos que definiam a relação colonial foram sendo suprimidos. Por exemplo, o mais famoso, o fim do exclusivo metropolitano, ou seja, a abertura da América Portuguesa para o mundo e outras consequências que a gente pode falar mais para frente, mas eu acho que essa inflexão é importante, né? A vinda da corte coloca a relação em outros termos e, portanto, a questão da independência também é colocada em outros termos, ou seja, a independência, num primeiro momento, parece que sai da agenda da elite colonial. Vamos entrar nesse tópico, quer dizer, como se deu essa vinda da corte
Qual foi esse impacto que você mencionou? Bom, a vinda da corte ela é resultado da guerra entre a Inglaterra e a França. Portugal foi envolvido nessa guerra, embora a elite portuguesa, no geral, tenha tentado se manter neutra. A vinda da corte, muitos historiadores apontam como uma opção da coroa portuguesa, do governo português, entre a América Portuguesa e o Reino. O governo português entendeu que o melhor era garantir a América Portuguesa. Portanto, transfere a corte para a América Portuguesa e deixa o reino que é invadido pela França. Então, a vinda, ela é, de modo imediato, resultado dessa guerra em que Portugal é envolvido. Os impactos são muitos, ao meu ver. Como eu disse, o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Império Português. Não é possível a capital do Império Português continuar num estatuto de colônia. Então, é preciso abrir a América para os outros países, não dá mais para só fazer comércio com Portugal, que é um país que está invadido pelos franceses, que está em uma guerra no próprio território português, então é preciso abrir o comércio. Não é só abertura do comércio, a América é aberta para indivíduos de outros países, porque o exclusivo não só limitava o comércio com os portugueses, mas também impedia a vinda de cidadãos de outros países para a América Portuguesa. Então, o Sérgio Buarque, acho que tem uma frase bonita, que ele diz: a abertura dos portos foi uma segunda descoberta do Brasil, desta vez por todos aqueles europeus que não eram portugueses e que nunca puderam vir. Então, vieram desde viajantes, cientistas, mas pessoas comuns que trouxeram novos elementos para a cultura, a cultura no sentido mais geral, né, para essa população. Outra consequência que eu acho importante é que teve que haver um redirecionamento, ou seja, agora a América Portuguesa era governada a partir do Rio de Janeiro, não mais a partir de Lisboa. Significava que o governo português tinha o desafio de integrar esse território em torno do Rio de Janeiro, para que a autoridade do Rio de Janeiro alcançasse as diversas partes da América Portuguesa, construir estradas, imprensa, correio, enfim, tentar de alguma forma impor a autoridade do Rio de Janeiro sobre todo esse território. E um outro impacto que me parece fundamental para se a independência é que se tem um governo, todo o aparato de Estado instalado no Rio de Janeiro. Então, a América Portuguesa já não é mais colônia. Em 1815, inclusive, isso foi oficializado com a elevação a Reino Unido, a Portugal e Algarves. É um reino que pertence ao Império Português e é a sede do Império Português. Então, quando depois, mais para frente, você vai ter um movimento pelo processo de independência, a América Portuguesa vai contar com um governo aqui que diferencia o processo da América Portuguesa da América Espanhola, da América Inglesa. O processo de independência vai ser dirigido a partir deste governo instalado no Rio de Janeiro em 1808. Perfeito. Lúcia Bastos, apesar desses esforços de integração, né, dessas transformações todas, você tem um movimento de insurreição em 1817, no Nordeste, especialmente em Pernambuco. Quais eram as principais reivindicações desses republicanos nordestinos? Qual foi o impacto desse movimento sobre o processo de, digamos, descolonização, ou como vai impactar a independência do Brasil alguns anos depois? Bom, eu acho que eu vou retomar de um lado que a Miriam colocou, dessa centralidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós temos que entender, para poder entender esses problemas com Pernambuco, nós temos que entender que o Rio de Janeiro se transformou numa nova colônia, numa nova metrópole, né? Então, começou a haver uma rivalidade das demais províncias, né, das demais capitanias, mais tarde chamadas províncias, com o próprio Rio de Janeiro. Da mesma maneira como antes você tinha uma rivalidade com Lisboa, agora se dizia que essa rivalidade era com o Rio de Janeiro. Então, o problema de Pernambuco, isso é muito bem explicado hoje pelo Evaldo Cabral de Melo, né, que é o grande estudioso de 1817,
talvez não fosse tanto de uma independência do Brasil, mas sim de uma separação, né, uma autonomia de Pernambuco, que, aliás, era alguma coisa que vinha de longa duração, que vinha desde a época, digamos, da restauração portuguesa. Então, nesse sentido, esse movimento de Pernambuco, ele trouxe novas ideias, eram, sobretudo, ideias que vinham dos Estados Unidos, porque eles não queriam ideias da Revolução Francesa só, porque a Revolução Francesa era unitarista, os Estados Unidos é que eram federalistas, e era isso que era o grande interesse deles, né? E eles vão propor uma autonomia e se coloca que proclamaram uma república. Aí a gente teria que entrar numa discussão do que era a república naquele momento, que eu acho que não cabe aqui, né? Não é a república que a gente entende hoje. Sem dúvida, muitos desses elementos que participaram de 17, alguns foram condenados à morte, né, como o padre Miguelinho, foram fuzilados, outros foram presos, como Antônio Carlos, o irmão de José Bonifácio, e vários outros que foram presos. Eles só conseguiram a sua liberdade quando da Revolução de 1820 de Portugal, quando você teve a instalação das cortes constituintes em Lisboa, e foram as cortes que deram liberdade para esses homens, né, para esses presos de 1817, e muitos deles foram eleitos deputados pelo Brasil e foram para as cortes, como foi o caso do próprio Antônio Carlos. Agora, é interessante, e Marcelo também pode referendar isso, que nós não vamos encontrar na literatura, né, que justamente enfatiza esse período da independência, 1820, 21, 22, referências a 1817, referências às inconfidências no problema que nós tivemos em Minas Gerais e na Bahia. Ninguém vai fazer aquela perspectiva de que começou lá atrás e veio direto dar em 1822. Essa é uma interpretação hoje abandonada. Agora, é claro que esses homens de 17, eles leram muitos autores estrangeiros, liberais, que conviviam com essas novas ideias, com essa política moderna, e eles tiveram a sua importância para também desejar o fim do antigo regime e o início de uma política moderna que foi o que começou em 1821. E que depois essa ideia de constitucionalismo acabou passando para uma ideia de separatismo. Agora, Marcelo, então a Lúcia, vamos pegar um gancho, porque ela citou essa revolução em Portugal, no Porto, em 1820. As ameaças napoleônicas já estavam há muito tempo afastadas e estoura essa revolução no Porto. E, assim, bem em síntese, o que foi essa revolução, mas sobretudo como ela afeta as relações entre Brasil e Portugal? Primeiro, a gente tem que pensar a esse respeito a situação contrastante que existia no Brasil, por um lado, ou mais particularmente no Rio de Janeiro, e a situação de Portugal, por outro. Com todas essas mudanças que a Miriam mencionou no início, né, que ocorrem a partir da transferência da corte no Brasil, é claro que isso, em geral, foi muito bem saudado no Rio de Janeiro e também, pelo menos a princípio, né, em outras capitanias. Portugal passava por uma situação contrária, né? Portugal primeiro enfrentou a situação da guerra, né, contra a França. Depois do fim da guerra, ficou convivendo com o Conselho de Regência, né, enquanto que o decreto de transferência da corte era em caráter provisório, ou seja, a princípio a corte ficaria no Rio de Janeiro até o fim da guerra na Europa. A guerra termina, isso não acontece, e criou já de cara essa situação de insatisfação em relação à permanência da corte. Fora isso, né, o que tudo isso significava, né, perda de privilégios para a nobreza portuguesa, perda de privilégios para comerciantes portugueses, crise econômica muito forte. Então, Portugal passava por uma situação muito, muito difícil. Passou, ao longo de toda a década de 10, uma situação muito complicada. E não é à toa que, no mesmo ano em que ocorre aqui um movimento em Pernambuco, ocorre também uma primeira revolta lá em Portugal. É todo esse pano de fundo que vai resultar, né, esse conjunto de insatisfações que vai resultar no movimento do Porto em 1820. E como isso vai repercutir no Brasil? A repercussão inicial ela é muito positiva, né? Fora o próprio rei e alguns ministros e burocratas que
né, mais afeitos ao antigo regime, que, né, não viram com bons olhos o movimento, mas, de uma maneira geral, o movimento é bem acolhido, seja no Rio de Janeiro, seja nas, então, capitanias, é muito bem acolhido. O primeiro problema que começa a aparecer é justamente quando se fica sabendo da determinação das cortes portuguesas de retorno do rei de Dom João para Portugal. Então, Miriam, o problema começa a criar ruídos, digamos, e começa a se consolidar dois grupos aqui no Brasil, o chamado Partido dos Brasileiros e o dos Portugueses. Esses partidos não são blocos homogêneos, eles têm as suas dissensões internas, as suas variações, as suas divergências. Você pode traçar esse panorama dessas duas grandes correntes aí que vão estar envolvidas na independência? Olha, eu não chamaria de Partido Brasileiro e Partido Português. Eu acho que isso é uma coisa que já está superada na historiografia. Você não tem nem partido nessa época, né? A ideia de partido não existe. E não tem uma coisa de brasileiros contra portugueses, assim, de forma... Por que eu digo isso? Porque, como disse o Marcelo, o apoio aqui à Revolução do Porto foi grande por parte da elite luso-americana, porque o principal objetivo da Revolução era instaurar uma monarquia constitucional. Então, a monarquia constitucional interessava também para a elite. Como eu disse antes, a vinda da corte tirou a independência da agenda no primeiro momento. Então, o que essa elite estava pensando é como é que ela vai integrar este império na condição de reino e que tipo de regime vai governar esse império que continua tendo como sede o Rio de Janeiro. A monarquia constitucional é o regime que tem a adesão da maior parte da elite luso-americana, e é por isso que nas províncias são eleitos deputados para ir até Lisboa redigir a nova constituição dessa nova monarquia constitucional. Então, esse eu acho que é o ponto. As divergências, ao meu ver, começam a surgir em função do desenho dessa monarquia constitucional. Quando os portugueses de Portugal queriam uma monarquia constitucional centralizada em Lisboa, a elite luso-americana queria uma monarquia constitucional que poderia ser com sede em Lisboa, embora não fosse, obviamente, a preferência dessa elite, mas que garantisse algum grau de autonomia para o governo da América Portuguesa, de preferência dirigido pelo príncipe regente Dom Pedro, que se tornou príncipe regente depois da volta de Dom João para Portugal. Então, o que estava em disputa era isso, era o desenho da monarquia constitucional. O que os deputados da América Portuguesa tentaram nas cortes de Lisboa é aprovar um desenho que garantisse esse governo, que é autonomia, não é independência. É um certo grau de autonomia submetido ao governo de Lisboa, mas com autonomia para decidir sobre as questões específicas da América. Então, acho que é aí que começa a surgir divergências, mas esse também é um processo lento. Talvez ele comece a se acelerar nos primeiros meses de 1822, mas é um processo lento. Por isso eu acho que não é uma boa forma de olhar para esse processo falando em partido português e partido brasileiro. Eu acho que são elites do Império Português em territórios que são dois reinos, a essa altura do campeonato, do Império Português, que têm propostas diferentes sobre o desenho da nova monarquia constitucional. Perfeito. Agora, Lúcia, vamos pegar daí. Então, você tem o rei Dom João de volta a Portugal, você tem uma assembleia com representantes portugueses, mas também brasileiros. A partir daí, quais são os capítulos principais que vão levar, para a gente resumir esse enredo, que vão levar à famosa proclamação da independência por parte de Dom Pedro? Como que a coisa vai se desenvolver até chegar a esse momento? Bem, a gente tem que pensar, primeiro, num ponto muito importante, que é o desencontro das informações e a distância que separava Brasil e Portugal. Quando uma notícia, uma ordem, um decreto, Portugal chegava ao Brasil,
né, e havia uma reação. Para essa reação chegar a Portugal, nós já tínhamos tido uma outra, digamos, um outro dado realizado. Então, isso é uma questão que tem que ser levada em consideração, porque isso vai explicar, digamos, muitos dos ruídos que você vai ter, como a Miriam colocou muito bem, não entre brasileiros e portugueses, mas entre as elites desse Império Português. Como disse Marcelo, houve no primeiro momento a adesão, especialmente das províncias do Norte e do Nordeste, do Rio de Janeiro a Lisboa, a eleição para os deputados, né, para as Cortes de Lisboa, que não são só brasileiros natos, nós vamos ter vários portugueses que atuavam aqui e que vão ser escolhidos como deputados, e nós vamos verificar, como já foi dito aqui, que nesse primeiro momento ninguém está pensando em separação. A Miriam falou até de autonomia, eu falaria de uma emancipação, no máximo, de uma independência moderada, uma independência administrativa. Você tem 2 reinos, e a proposta do próprio José Bonifácio, que vai ser a proposta levada por São Paulo, você tem 2 reinos, você podia ter uma monarquia dual, mas cada reino deveria ter leis específicas, a própria Constituição deveria ser adaptada. Ora, por que isso vai, aos poucos, né, vamos dizer, desabar? Bom, começamos em 21, nós podemos ver pela literatura de época, pelos acontecimentos de 21, que nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, não há nada que, digamos, que nos leve a uma proposta de separação. A única questão, justamente, é um documento que os deputados de São Paulo levam para as cortes, lembranças e apontamentos, que eles falam da proposta de uma monarquia dual. Nós podemos dizer que vão ser acontecimentos que começam a se estabelecer a partir de setembro de 21, não é? Que trazem alguns problemas, algumas divergências entre os 2 reinos. Quais são esses acontecimentos? Primeiro, você permitiu que fossem eleitas juntas provisórias, eleitas pelo voto popular, entre aspas. Né? Lógico, a eleição tinha uma série de, digamos, de graus para isso, mas não era ainda uma eleição censitária, como nós vamos ter ao longo do Império. Então, essas juntas vão ser eleitas. E, ao invés de ficarem subordinadas ao regente Dom Pedro, elas vão estar subordinadas ao povo. Você vai ter um comandante de armas, ou seja, do exército, para cada província, que também vai ser indicado e também vai ser, digamos, estará subordinado a Lisboa. E você vai ter a ideia, quer dizer, a proposta de que Dom Pedro deveria também voltar a Portugal para completar os seus estudos. E você começa a ter, quer dizer, uma reação por parte, sobretudo, das províncias do Sudeste e do Sul, e isso vai gerar uma série, digamos, de desencontros. E podemos dizer que o primeiro fato que marca isso, que não vai falar de uma independência, é o célebre Dia do Fico, em janeiro de 1822, que Dom Pedro, de início, ele diz que vai partir para Lisboa, depois que ele é convencido pelos membros da elite de permanecer aqui para evitar uma desintegração do país, e é o primeiro ato de rebeldia de Dom Pedro, não contra o pai. Ele deixa isso muito claro em todos os seus atos. É contra as cortes de Lisboa. É como se esse processo não fosse um processo contra Dom João VI, mas sim contra a política das cortes de Lisboa. E aí nós vamos ver que vai haver um centro. E a partir de abril de 22, nós vamos ter realmente alguns jornais, como é o caso do Revérbero Constitucional Fluminense, falando de uma proposta de uma emancipação. Então, o que nós observamos é que começam a haver desavenças. E, de cada vez mais, você vai tentar diminuir as liberdades alcançadas pelo Brasil no período do João e do Reino Unido. E aí você vai ter um dado que foi muito importante, que Portugal considerou como início de uma separação, que foi a convocação de uma Assembleia Legislativa e Constituinte no Brasil em junho
A proposta dessa Assembleia não era fazer uma nova Constituição, era fazer, sim, uma adaptação da Constituição portuguesa aos interesses do Brasil, mas que acabou por levar a uma nova Constituição. Aí você vai ter, em agosto, Dom Pedro vai proibir que qualquer tropa de Portugal entre no Brasil sem a sua autorização. Depois ocorrem os manifestos de agosto, um escrito pelo Gonçalves Ledo, outro por José Bonifácio, Manifesto aos Povos e o outro às Nações Amigas, que continua se falando do irmão Portugal, com autonomia, mas já está se falando realmente, pelo menos, de algum tipo de emancipação. E cada vez mais o que acontece? Essas atitudes vão ter eco nas Cortes de Lisboa. E você vai começar a ter uma posição nas Cortes dos Deputados portugueses, posição integracionista, que acha que deve haver uma união, deve haver uma única unidade, um único rei, uma única coroa. Então, essas desavenças vão acabar por levar são atos que são considerados despóticos no Brasil em relação às Cortes de Lisboa, e elas vão levar ao desenlace final, que seria a independência do Brasil. Mas é um processo muito lento. Realmente, a partir de junho, agosto, é que nós começamos a falar em separação. E mesmo quando você tem o 12 de outubro, momento da aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil, ainda se vai falar uma possibilidade da união dos dois reinos, né? Quer dizer, o processo da independência não acaba em 22. Eu diria que o processo da independência só acaba em 1825 com um tratado de reconhecimento da independência por parte de Portugal. Perfeito. Marcelo, uma vez cruzado o Rubicão, ou no caso o Riacho do Ipiranga, aqui em São Paulo, quais vão ser os principais focos de resistência aqui no Brasil a essa independência? Como o Rio de Janeiro vai lidar com esses focos? Como eles vão ser eventualmente suprimidos ou domesticados, pelo menos? Quer dizer, como que se dá resistência a essa independência proclamada por Dom Pedro? A independência, né, no final de 22, inicialmente ainda considerando como data a aclamação de Dom Pedro, em 12 de outubro, era longe de ser um consenso em qualquer lugar do Brasil, mas principalmente nas províncias dos chamadas províncias do Norte, né, o que incorporava também o que a gente chama hoje de Nordeste. Aqueles mesmos grupos que apoiaram o movimento de 1820 em Portugal, né, e que manifestaram a adesão às cortes portuguesas, né, boa parte deles, aos poucos, ao longo desse processo que a Lúcia descreveu, passa a aderir à causa da independência, né? Ao longo de 22, a gente tem uma série de episódios em que Dom Pedro busca congregar as já então províncias em torno dele, né? O Conselho de Procuradores, em fevereiro de 22, né, que reunia representantes das províncias, a convocação da Assembleia Constituinte. E ao longo desse processo, que é grande parte estimulado pelas notícias supostamente contrárias ao Brasil, que vinham de Portugal, isso vai promovendo um processo cada vez maior de adesão das câmaras municipais, dos governos provinciais, ao governo de Dom Pedro, ao governo do Rio de Janeiro. De modo que, quando a gente chega à independência, por outro lado, havia ainda muitos focos de resistência, né, a própria independência. Então, os principais focos foram justamente naqueles onde a gente observou, aí no final de 22 e ao longo de 23, as chamadas guerras de independência, né, a Bahia, Maranhão, Ceará, Piauí, Pará, né, em todos esses lugares foi preciso enviar tropas, contratar tropas, inclusive, né, chamadas mercenárias, e promover um conflito armado que não era só um conflito entre o governo do Rio de Janeiro e essas elites nas províncias, mas era um conflito interno nas próprias províncias. No caso da Bahia, isso fica muito claro ali, com a briga entre as elites do Recôncavo, por um lado, e parte das elites em Salvador, na capital. Então, era um conflito interno também. As elites provinciais também estavam divididas. Então, só ao longo desse
desse processo é que a gente vai poder ter uma adesão formal, né, no segundo semestre, ao longo do segundo semestre de 23, começando pela Bahia, no 2 de julho, a independência. Nós estamos mais ou menos no meio aqui do nosso encontro, eu acho que até para uma questão de síntese e visualização do ouvinte, eu gostaria muito de ouvir de vocês, se vocês puderem destacar alguns elementos de, digamos, uma análise comparada, em linhas gerais, entre a independência da América Portuguesa, quer dizer, a independência do Brasil, e a independência de outros países aí no Novo Mundo, da América Espanhola, eventualmente até se quiserem comparar com o que aconteceu nos Estados Unidos algumas décadas antes. Mas como vocês veem as semelhanças e contrastes, as convergências e divergências e contrastes entre esses diversos processos? Miriam. Bom, são muitas, eu vou falar uma, deixo para o Marcelo e para a Lúcia falarem outras, acho que são algumas coisas, mas eu acho que uma diferença importante no caso da independência brasileira é a manutenção da unidade da América Portuguesa em um só país, né? Feita a independência, o que era a América Portuguesa, com o tempo, não foi de imediato, mas com o tempo ela se torna um único país, que é o Brasil. Essa unidade não estava dada, ela não era, vamos dizer assim, obrigatória, não estava... A colônia, a América Portuguesa, ela era composta de diferentes regiões, com características diferentes, às vezes economias diferentes, interesses diferentes. Então, existia a possibilidade de essa América Portuguesa, feita a independência, se fragmentar em mais de um país. Então, eu acho que a manutenção da unidade, que foi uma construção, ao meu ver, foi uma construção de parte da elite luso-americana, aliada, inclusive, ao Dom Pedro, que tinha o interesse em manter essa unidade, ela conseguiu que essa fosse a alternativa que prevalecesse. Então, acho que essa é uma diferença importante, isso traz consequências para sempre, né? Quer dizer, você cria aí um país com o tamanho que é o Brasil, e que traz, obviamente, desafios muito próprios para um país dessas dimensões, um país com as características que tem esse novo Brasil, né, que é construído. Que tal, Lúcia, o que sai dessa comparação aí com o resto do continente? A Miriam acentuou uma diferença, que é claro, que é básica, mas eu gostaria de colocar um ponto de semelhança. Eu acho que hoje, quer dizer, a historiografia nos últimos anos, ela tem buscado ver algumas semelhanças nesses processos de independência. Por quê? Porque quase todos esses processos de independência, claro que os processos da América Espanhola, né, eles antecederam muito o processo do Brasil, mas eles têm um ponto, digamos, comum, que foi justamente a vinda, quer dizer, as invasões napoleônicas, né, em 1808, e no caso do Brasil, a vinda da família real, que não aconteceu na América Hispânica. Mas, se nós pensarmos, 1808 vai ser um ponto decisivo para esses processos de independência, embora cada um vai tomar rumos diferentes. E a partir de 1820, porque esse processo na América Hispânica ele vai ser longo, a partir de 1820, aquilo que nós vamos chamar o triênio liberal, tanto em Portugal quanto na Espanha, é algo que também vai ser muito importante para esse processo de separação. Então, é claro que, digamos, o fazer dessa independência, como a Miriam já apontou, é totalmente distinto. Mas, se nós pensarmos o bojo, né, da conjuntura histórica, ele foi importante para que esses processos acontecessem naquele momento. E aquilo que a historiografia considera, justamente as independências, elas não deixam de ser processos que levam esses países novos a entrar naquilo que você chamaria de uma política moderna. O que é uma política moderna? Seria uma política constitucional. Claro, nós podemos indagar, mas será que todos aqueles caudilhos que depois vão surgir na América Hispânica, isso é uma política moderna? Mas quase todos os países, né, vão ter constituições, vão ser repúblicas com constituição, enquanto o Brasil vai ser
um império, também uma monarquia constitucional, ainda que seja uma monarquia, uma constituição outorgada, mas aceita pelas câmaras. Então, eu acho que hoje, né, essa comparação, ela deve existir pensando nas diferenças, mas também que há aproximações. E se nós formos ver a fundo, no caso do México, né, Iturbide, ele tentou ser um imperador na província, no vice-reinado do México. Não deu certo, mas dizem, eu não conheço, não sou uma especialista nisso, que há projetos também de monarquias no vice-reinado do Peru. Já escutei isso de autores, de historiadores de lá. Então, eu acho que nós não estamos tão de costas viradas para a América Hispânica, nós temos ainda que buscar um pouco dessa aproximação do que pode acontecer, e é, sobretudo, esse momento histórico que começa em 1808 e que se acirra de 1820 a 1823. Que tal, Marcelo? Como você vê isso? A diferença em relação ao processo, né, chamado processo de independência, a diferença mais óbvia é, sem dúvida, a transferência da corte, caso único que ocorreu. Agora, não é tão óbvio assim a gente pensar numa questão que a Miriam mencionou lá no início, se a transferência da corte ela postergou ou ela acelerou o processo de independência, né? Isso é uma questão que, se quiser, a gente pode discutir depois. Mas, seguindo a linha da Lúcia agora, né, de apontar algumas semelhanças, né, eu acrescentaria que uma outra semelhança é que, né, se aponta também como uma diferença o fato da gente ter aqui ter feito a independência mantendo a mesma dinastia, mas é bom lembrar que também em boa parte da América Hispânica, o chamado processo de independência, ele é deflagrado, num primeiro momento, em adesão à metrópole. Não é só no Brasil que isso ocorre. Não é de repente que se começa uma consciência de ruptura, de dependência. Não ocorreu no Brasil e não ocorreu também da América Hispânica no local. Uma outra semelhança que eu acho importante destacar é a importância da imprensa em todo esse processo. Aí a gente tem algumas diferenças interessantes em relação à imprensa no Brasil e na América Hispânica, mas seja como for, em todos os casos, e também na América Inglesa, a imprensa teve um papel fundamental. Marcelo, posso falar uma coisinha? Claro, por favor, Miriam. Não, eu só queria, na verdade, não nem acrescentar, reforçar uma coisa que a Lúcia falou, que eu acho super importante que fique bem. As independências da América, elas tiveram todas elas uma mesma especificidade, nesse sentido elas são semelhantes, é que a instauração de regimes liberais constitucionais, essa instauração se deu ao mesmo tempo que se construía a nação e que se construía o Estado. Porque a independência significa isso, a independência significa que a partir daquele momento você tem que construir um Estado nacional e tem que construir uma nação. E é neste processo que se instauram regimes liberais constitucionais. Isso se deu na América toda e é uma especificidade da América, né? Eu acho que isso é interessante. Exato, você falou do desafio constitucional e é justamente aqui que eu queria entrar, porque uma vez estabelecida essa independência, uma vez relativamente pacificadas as resistências, e bem relativamente, há o desafio de se criar uma Constituição, né? Lúcia, como esse desafio vai ser enfrentado num primeiro momento? Quais são os protagonistas? Quais são as forças aí, as coalizões que se formam? Quais são os diversos movimentos constitucionalistas, as divergências, as características comuns entre eles? Se você puder limpar um pouco a área desse jogo para a gente aqui. Nós, como a Miriam já colocou, nós, propriamente dito, não temos partidos políticos, né? Isso não existia no sentido da época. Tínhamos grupos, facções, né, que acabavam dividindo essa elite. Essas elites, no fundo, elas tinham, digamos, uma mesma perspectiva. Podia ser a da emancipação, mas sempre de uma monarquia constitucional. O Marcelo falou da imprensa, e falando dos panfletos políticos, eu me lembro que existia uma ideia de que livrai-nos do despotismo, né, quer dizer, do antigo regime, mas da anarquia também, né, quer dizer, então, elas tinham, digamos, um comum. Elas queriam uma emancipação, um regime liberal constitucional,
mas não vamos também chegar à ideia de uma democracia. Liberalismo e democracia não eram sinônimos nesse momento. Então, eu acho que se formam aí alguns grupos. De um lado, nós temos a postura do José Bonifácio de Andrade Silva, que é chamado o patriarca da independência. A Miriam gosta muito dele, eu já tenho algumas reticências, né? Mas o José Bonifácio de Andrade Silva, ele tinha uma postura muito, digamos, moderada. Ele, inclusive, é contra até a ideia de início de se convocar uma constituinte. Ele diz que ele não gosta de assembleias. Assembleias podem cheirar a uma ideia de soberania mais ampla. Então, acho que a questão fundamental desses projetos que você tem da Constituição é um projeto de soberania. A soberania deve residir apenas no rei, né, que vai no imperador, no caso, quer dizer, mais tarde no imperador, e essa é um pouco a visão desse grupo do José Bonifácio, que Zé Murilo de Carvalho, Barma e eu, que chamamos de uma elite coimbrã, porque eles estudaram em Coimbra, não querem reformas, mas não querem revoluções, e um outro grupo que aceita, digamos, uma liberdade maior. Não estou dizendo que eles estão aceitando uma participação popular intensa, não é bem isso, mas que essa soberania pudesse ser partilhada entre aquele que comanda, né, o reino e a Assembleia Legislativa. E essa eu acho que vai ser a questão fundamental que vai aparecer depois de 22, né, quando essa Assembleia vai ser instituída, embora ela convocada em 22, ela só vai ser instituída em 1823, e aí não mais para aperfeiçoar a Constituição portuguesa, mas sim por fazer a Constituição do Império do Brasil. E aí você vai ter esse choque, né? Aqueles que querem, digamos, um governo mais moderado, em que o imperador tenha direito de veto, em que a gente possa ter duas casas, a Câmara e o Senado, uma ideia de um Senado vitalício, de um Conselho de Estado, sob, digamos, a égide de uma Constituição. E o outro grupo que não, acha que o imperador não pode ter o direito de veto absoluto. A Assembleia tem o seu direito, tem o seu campo ali, é uma nova arena política de discussão, e que esse poder tem que ser partilhado. Então, esse grupo, né, eu chamo de grupo brasiliense. De modo geral, é um grupo, digamos, um pouquinho mais radical. Radical aqui não estou dizendo que seja apoiado nas camadas populares, elas também participaram, mas é um grupo que tende mais a uma autonomia maior dessa Assembleia, a um poder maior dessa Assembleia. E você tem alguns jornais, como o Revérbero Constitucional Fluminense, o Correio do Rio de Janeiro, a Malagueta, que são jornais da época que vão apoiar essas posturas. Isso aí vai acabar, esses desentendimentos e a própria proposta de Dom Pedro, que é um liberal, mas não é um liberal até certo ponto, ele não quer perder o seu poder, vai acabar com o fechamento da Constituinte em novembro de 1823 e vai, então, ele propor, por meio de um Conselho de Estado, a elaboração de uma nova Constituição, que, no fundo, não é muito diferente da antiga, mas foi uma Constituição feita por um grupo, não foi uma Constituição promulgada, mas, como eu já disse, ele, apesar de tudo, o Pedro resolve mandar a Constituição para todas as câmaras municipais aprovarem. E isso seria um dado importante, porque as câmaras municipais, na época do Brasil Colônia, elas tinham um poder muito grande, quer dizer, elas tinham um papel muito importante, não digo um poder muito grande, um papel muito importante. E quase todas elas aprovaram. Uma das poucas exceções foi justamente Pernambuco, e que mais tarde vai gerar uma nova conjunção, que seria a Confederação do Equador de 1824. Certo, Marcelo. Então, qual vai ser a mecânica entre o poder imperial e as províncias durante esse período logo após a independência? Quer dizer, eu estou me perguntando aqui quais seriam, na prática, né, qual foi a mudança para a vida aí dos brasileiros, dos que estão na província, às vezes afastadas, efetivamente da independência e dessa nova Constituição. Como que isso altera o tabuleiro aí do Brasil? Uma das dificuldades das províncias em apoiar o processo de independência levado a cabo por Dom Pedro era justamente a questão da autonomia. Isso era um
um ponto fundamental para quase todas as províncias, principalmente no Norte e Nordeste, daí muitas preferirem continuarem a adesão a Portugal até pouco depois da independência. Essa questão, esse embate entre um projeto mais centralizador e um projeto mais descentralizador, ele vai ser a grande tônica dos debates na Assembleia Constituinte, né? E é uma questão que, na verdade, vai atravessar o Império todo, né? Não se resolve nesse momento e em nenhum outro momento. Vai atravessar todo o Império. Então, eu diria que tanto dentro da Assembleia Constituinte, quanto, principalmente depois, uma vez outorgada a Constituição de 24, que, como a Lúcia disse, é um pouco diferente, mas não é tão diferente assim em relação ao projeto da Assembleia Constituinte, esse vai ser, né, talvez o grande problema enfrentado por Dom Pedro no primeiro reinado. Se a gente tem uma conflagração mais forte, que foi a Confederação do Equador, né, outros tipos de resistência ocorreram também durante todo o primeiro reinado. Então, essa vai ser a grande tônica do debate, seja na imprensa, seja na Constituinte, seja depois, quando o parlamento é reaberto, em 1826. Essa queda de braços, né, vai se estender durante não só esse período, como eu disse, mas durante todo o Império. E nessa queda de braço, Miriam, o reinado de Dom Pedro colapsa, ele acaba sendo quase que forçado, não, quase não, de fato forçado, você tem tropas ali que cercam o palácio e obrigam a abdicar. Sem entrar em detalhes nessa decisão, mas se a gente puder contrastar o que foi o primeiro reinado e o que foi a regência em termos desse processo de consolidação da independência, do surgimento da nova nação, o que muda com o governo de Dom Pedro e agora com uma regência estabelecida, uma vez que o príncipe herdeiro é uma criança ainda, então você tem que criar uma junta ali, né, de representantes parlamentares para serem os regentes. O que muda entre o primeiro reinado e a regência em termos da consolidação do processo de independência e da formação nacional? Vou tentar ser bem sintética. Eu acho que a questão fundamental é que, também no caso da América Portuguesa, a independência deflagrou disputas em torno do perfil e do desenho dessa monarquia constitucional. Então, essa disputa está colocada, desde a independência, está colocada, como o Marcelo lembrou, na Constituinte, no fechamento da Constituinte. A outorga da Constituição de 1824 é a outorga de uma Constituição liberal, uma outra discussão até que ponto ela foi de fato implementada ou não foi, é uma questão que a gente pode tratar, mas ela no seu conteúdo, é uma Constituição típica daquele liberalismo, como também a Lúcia chamou a atenção, nós estamos falando do liberalismo do começo do século XIX. Então, mas o desenho que se estabelece a partir dali é um desenho de uma monarquia em que o imperador tem um peso que não é aquele desejado por uma boa parte das elites das diversas províncias. Então, a questão da autonomia das elites provinciais estava colocada. Então, eu entendo que uma primeira diferença importante é que, justamente depois da abdicação de Dom Pedro, é aprovada uma reforma constitucional. Eu acho isso interessante, quer dizer, essas elites estão descontentes com o desenho da monarquia, tal como no primeiro reinado, mas elas não fazem uma revolução, elas não proclamam a república, elas não redigem outra constituição, elas fazem a reforma constitucional daqueles artigos que elas querem mudar, especialmente em relação a autonomia dos governos provinciais. Então, é um movimento, vamos dizer assim, eu não queria chamar de conservador, mas é nesse sentido, né? Não é um movimento revolucionário, nem nada. Então, eu acho que essa é a primeira mudança, né? Com a regência, eu particularmente defendo que com essa reforma constitucional, que foi aprovada em 1834, se estabeleceu uma monarquia constitucional que tinha as características de um arranjo federativo, na medida em que se dividiu as competências do governo central e as competências dos governos provinciais, e dessa forma os governos provinciais tinham autonomia.
Mas eu acho que não é só isso, há outras questões que estão colocadas, por exemplo, a questão da organização do judiciário, né? Uma outra medida importante, depois da abdicação de Dom Pedro, foi a promulgação do Código de Processo Criminal, que mais ou menos desenhou, naquele momento, o judiciário. Isso também gerou disputas no interior da elite. Qual o tipo, porque dentro do liberalismo você tem diferentes modelos de judiciário, qual tipo de judiciário que deveria prevalecer. E aí estava colocado não só a questão das províncias, mas a questão das localidades, né? Porque província é uma coisa, agora os pequenos municípios, as pequenas localidades, isso também estava em jogo. Eu entendo que o que aconteceu a partir da regência foi, antes de mais nada, a materialização das demandas de uma parcela grande da elite brasileira que queria um desenho da monarquia constitucional em determinados pontos, diferente daquele que estava desenhado na Constituição de 24. Certo. Infelizmente, fica um monte de coisa de fora sempre. A gente não pode falar de toda a condição, por exemplo, dos escravos no Brasil. Vai ficar para uma outra edição. Mas vou pedir uma rodada final aqui. Nós temos pouquíssimos minutos. E se cada um puder ser bem sintético, mas para vocês avaliarem, conjecturarem como que esse processo de independência, tudo isso que vocês escreveram aqui, com as suas peculiaridades, as suas idiosincrasias, como que vocês consideram que ele vai influenciar o que a gente pode chamar, digamos, de consciência nacional, ou a Constituição do Estado brasileiro, né? Como que esse processo de independência vai deixar uma marca constitutiva que a gente percebe, ou talvez conflitos constitutivos que a gente percebe talvez até hoje, né? Quer dizer, quais são as grandes repercussões agora em linhas gerais? O ano que vem serão 200 anos, né? O que vocês apontariam aí de reverberações do processo de independência ao longo do processo histórico de formação nacional? Marcelo? Bom, o primeiro ponto aí é dissociar um pouco a independência de Constituição do Estado ou de uma identidade nacional, de uma consciência nacional, como você falou. Esse é um processo muito mais amplo, né, que não se resolve na independência, né? Então isso vai atravessar pelo menos o primeiro reinado, a regência, o início do segundo reinado, no mínimo esse processo. Agora, eu acho que uma coisa, né, que é sempre muito falada, né, acho que não há porque a gente pode relativizar um pouco, mas não discordar de absoluto, é que possivelmente a independência, da forma como ela ocorreu, ela acabou, de certa forma, suscitando, isso também é um processo que só vai se consolidar no segundo reinado, mas ela acabou abrindo uns caminhos, umas perspectivas para uma maior estabilidade política quando comparado com a América Hispânica. É claro que a gente tem o período da regência, que é o período, né, que talvez ali da nossa história que mais se aproxima do ponto de vista de conflitos entre elites e conflitos armados mesmo, do que ocorreu na América Hispânica, alguns, inclusive, com algumas conotações até separatistas, embora separatistas condicionadas, né? Isso nunca foi o objetivo principal de nenhum desses movimentos. Eu acho que, de toda forma, o Império, ele soube administrar melhor os conflitos no interior das suas elites. Isso eu acho que é uma diferença, né, importante em relação à América Hispânica, né? Ou seja, e a própria experiência da regência eu acho que contribuiu muito para isso, no sentido de suscitar uma consciência de que a melhor forma de se resolver conflitos não era pela via armada. Então, eu acho que essa é uma diferença importante. É claro que há outros mecanismos que vão ser mais desenvolvidos no segundo reinado, que vão conferir essa maior estabilidade, mas eu acho que acabou ocorrendo. Eu volto a dizer, estabilidade aqui eu não estou dizendo no sentido de ausência de conflitos. Os conflitos sempre
existiram, mas eu estou me referindo no sentido de uma outra forma de administrar esses conflitos. Então, acho que esse é um ponto importante em relação ao que ocorreu a vários outros, certamente Lúcia e Miriam vão tratar, que podem diferenciar esse processo. Lúcia Bastos, que tal a independência no ideário nacional? Conclusões finais aí. Eu concordo que eu acho que a gente tem que separar a independência da ideia de uma identidade nacional. Acho que isso não existiu. Mas, de qualquer forma, eu vou pensar, o que eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar, quer dizer, refletir, né, que há um problema muito importante em relação a essa independência, né, que também aconteceu nos outros estados, não estou dizendo que não, mas é porque essa independência, ela acabou sendo muito mais dirigida para as elites, as preocupações maiores foram em relação às posturas e aos objetivos das elites, e pouco foi pensado em relação às camadas mais baixas. Só para a gente, você falou de escravidão, né? Só para a gente pensar, a Constituição de 1824 em nenhum momento usa a palavra escravo, né? Ela fala de libertos, mas não de escravos. E eu acho que muitas das mazelas que nós temos até hoje, elas também começam aqui. Porque, por exemplo, a questão da educação. Tá? Você tem uma lei que devem haver escolas de primeiras letras, mas quem pode estudar nessas escolas? Porque são os libertos, mas não os escravos. E isso depois vai ser regulamentado por uma lei de 1827, mas é aquele problema que nós temos, regulamentam-se as leis, mas na prática elas não são efetivadas. Então, acho que essa questão da educação, ela foi durante muito tempo pensada para as elites, né? O grande colégio que nós vamos ter, justamente nesse período aí das regências, é o colégio de Pedro II, que é um colégio para as elites, e para se dissesse que o filho do porteiro podia estudar lá, até tinha umas bolsas para isso, mas era um colégio para homogeneizar as elites, né? E eu acho que é um pouco também da falta, né, digamos, de uma cidadania, né? Quer dizer, você não teve uma preocupação de formar uma consciência, quer dizer, se colocava que, quando você pensa em Revolução Francesa, você substituiu a própria religião pela história nacional, né? Isso aqui não aconteceu. Não precisamos lembrar que a separação da igreja do Estado só vai acontecer na República. Então, você não tem, quer dizer, a formação dessa consciência. Você não tem, justamente, essa formação de uma história onde estejam também aqueles que foram, digamos, ignorados nesse processo. Então, eu acho que isso aí, é lógico que não é um fio condutor que vai até os dias de hoje, mas isso traz preocupações na formação de uma alma dessa nação que não aconteceu e que eu acho que até hoje nós ainda temos uma cidadania e uma nação capenga. Miriam Donikov. Acho que se eu insistir no liberalismo e nas instituições, eu acho que um elemento importante aí é que, a partir da independência, foi se organizando um regime liberal numa sociedade escravista. Eu acho que a escravidão não pode ficar de fora, isso foi a existência da escravidão, por outro lado, não impediu a organização do regime liberal, porque o regime liberal foi a organização de instituições capazes de internalizar o conflito no interior das elites, que é o objetivo princípio de qualquer regime constitucional liberal, é que os conflitos não se transformem em guerra, não se transformem em conflitos armados. Claro que existiram conflitos armados, mas as instituições da monarquia foram organizadas de forma a canalizar para dentro dessas instituições a maior parte dos conflitos entre os setores da elite. E isso numa sociedade escravista, que significa não só, obviamente, a exclusão dos escravos, que o regime liberal, obviamente, é para o mundo dos livres, mas também uma camada de homens e mulheres livres
que eram pobres e que, portanto, não tinham acesso a essas instituições e que, portanto, não tinham muitos dos direitos que estão, inclusive, consagrados na Constituição de 24, que, obviamente, para essa população, esses direitos não eram considerados, não existiam. Então, eu acho que a gente teria que pensar também por aí, né? Quer dizer, a Lúcia disse bem, o liberalismo não é igual à democracia, o liberalismo do século XIX, mas a gente vive no mundo ocidental, no longo prazo, a história dos regimes liberais. A democracia atual, ela é, vamos dizer assim, uma derivação dessas experiências liberais do século XIX. Então, acho que analisar o Império a partir da independência, da organização desse regime liberal, pode nos ajudar a pensar a longo prazo a história do regime liberal no Brasil, para tentar entender, e eu não tenho resposta aqui, eu não sei dizer como, mas para tentar entender como é que a gente chega na democracia atual. Não que uma coisa explique diretamente a outra, não é isso, mas pensando justamente em processos históricos de rupturas, de continuidades, de transformações. Perfeito, tentaremos entender isso em outras edições, mas por hoje já tem bastante o nosso ouvinte para pensar. Eu agradeço Marcelo Basile, Lúcia Bastos, Miriam Donikoff, agradeço ao nosso ouvinte e até a nossa próxima edição.